Daí eu percebi que a gente não pode ter uma pauta específica única. A gente precisa estruturar nossa proposta ou nossa área de atuação em diversos níveis, exatamente como a gente faz um projeto de pesquisa. A gente tem um objetivo geral e depois objetivos específicos. Então, eu acho que como objetivo geral, tanto eu como qualquer um que está se candidatando deveria ter a implementação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Luiz Eduardo Vieira, que é pesquisador titular 3 no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde trabalha com pesquisas solares. Ele é pesquisador principal da missão espacial GSST, que é o Galileo Solar Space Telescope. Ele é licenciado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1995, mestre em Geofísica Espacial pelo INPE, em 1998, e doutor em Geofísica Espacial também pelo INPE, em 2002. O Luiz fez diversos estágios no exterior, incluindo a NASA, o NRL, nos Estados Unidos e renomados laboratórios na França e na Alemanha. Ele tem se dedicado à discussão política, científica e tecnológica e atualmente é pré-candidato a deputado federal pelo PSD de São Paulo. Então, Luiz, muito obrigado aí pela tua participação aqui no Espaço Recíproco. Muito obrigado, Marcelo. Realmente uma grande honra estar com vocês, discutindo tanto sobre ciência e tecnologia e um pouquinho sobre as nossas ideias sobre política e como que isso pode nos ajudar a avançar, tanto para resolver problemas sociais e especificamente os problemas da nossa área, né? Envolvendo financiamento e recursos humanos. Como sempre, eu gosto de começar aí falando um pouquinho da trajetória dos convidados. Então, eu queria que você começasse contando um pouco a tua trajetória acadêmica, desde a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, onde você nasceu, até os dias de hoje. Então, Marcelo, acho que um dos pontos interessantes da nossa carreira científica é a oportunidade de interagir com várias culturas diferentes, né? Isso envolve desde a da saída lá de Bagé, onde foi minha origem, e todos os estágios, interações que a gente teve no exterior ao longo de todo esse tempo da minha carreira, né? Daí lá em Bagé, eu diria que é interessante tentar recordar como que as coisas iniciaram, né? A minha família foi muito importante nesse processo, que tanto meu pai quanto a minha mãe são professores do fundamental e segundo grau. Então a gente teve sempre muito acesso à literatura e também um pouco da vivência deles, né. E lá de Bagé eu fiz normalmente o primeiro grau e seguindo po posso mencionar como uma tradição da família, porque o meu pai e meus tios, eles são do interior de Bagé, da região agrícola, né, do estado, e todos tinham a tendência de fazer escola técnica em agricultura, e eu segui esse caminho. Então, logo que eu terminei o primeiro grau, o fundamental, eu fui para Porto Alegre fazer escola técnica de agricultura, que era uma escola bastante renomada em qualidade de ensino. Então lá eu tive contato com bons professores e várias lideranças do Rio Grande do Sul passaram por lá, inclusive o Brizola, vários outros líderes em diversas áreas que acabaram indo para tanto agricultura, ciência, tecnologia, engenharia. E ali foi um bom início, que eu tive contato com então bons professores nessas áreas. Eu fiz um ano da escola técnica e acabei retornando para Bagé. Percebi que realmente a agricultura não era o meu forte e segui a tendência do meu gosto pela ciências, não é? E acabei indo fazer física em Santa Maria. Então lá em Santa Maria eu acabei logo de início já me juntando a um projeto que na época era a cooperação entre a universidade e o Observatório Nacional, que era um projeto de radioastronomia liderado pelo Nelson Schuck.
E ao me juntar nesse grupo, eu já passei a ter uma interação com o INPE. Meu primeiro orientador de iniciação científica foi o professor Trivedi, que é aqui do INPE. Então, nesse período, a gente já começou a ter uma interação com o INPE. E daí foi um caminho meio natural seguir para fazer o mestrado e depois o doutorado aqui na instituição, né? Nesses períodos de interação no INPE, eu tinha também interesse em outras áreas. E logo que eu terminei a graduação, eu fiquei em dúvida entre seguir na área espacial ou em física médica. Eu também tinha muito interesse, somente processamento de imagens. Então, eu realmente fiquei, digamos, meio ano tentando divagando sobre qual caminho seria o melhor. Como eu já tinha uma boa experiência durante a iniciação científica, acabei vindo para o INPE. E aqui realmente foi uma oportunidade única desde 96, mais ou menos, quando eu cheguei aqui até agora, e interagir dentro de um ambiente do INPE que é realmente bastante diverso, né? Com um ambiente multicultural, tanto em termos de disciplinas, quanto também em termos de presença de pesquisadores internacionais. É um pouco como tem muito a ver com universidades, né? Na verdade, uma coisa interessante é que o nosso título de mestrado, doutorado é pela Unicamp, né? Ou pelo menos na minha época era, até pouco tempo atrás, através de um acordo. Daí, depois que eu terminei o mestrado, doutorado, eu acabei iniciando um pós-doutorado também no INPE, pela FAPESP, seguindo na linha de pesquisa que eu iniciei durante o doutorado, que era relacionado com tempestades magnéticas e, e também interação do vento solar com a magnetosfera, um pouco de previsão dessas tempestades. E no pós-doutorado eu fui um pouco mais para influência do Sol no clima terrestre, um pouco então envolvendo a parte ambiental. Daí esse meu interesse acabou me levando primeiro para a Alemanha, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Max Planck para pesquisa do sistema solar, e depois para a França, onde eu continuei mais ou menos na mesma linha, só que dedicado um pouco mais à previsão da variabilidade solar e alguns parâmetros importantes, né? E daí em 2013 eu retornei para o Brasil para trabalhar no INPE como pesquisador, né? Daí de lá para cá a gente está interagindo dentro da instituição e tentando levar em frente alguns projetos, tanto de, de ordem instrumental quanto teórico também. Então, mais ou menos essa foi minha trajetória. Hum, Bom, no meio do caminho, claro, teve várias interações, como tinha mencionado. Uma parte do meu doutorado eu fiz em colaboração com os grupos da NASA e do NRL, do Laboratório da Marinha dos Estados Unidos, os dois na região de Washington. E realmente, como eu falei lá no início, uma das grandes pontos positivos da nossa carreira é essa possibilidade de interagir com diferentes culturas, né? E a melhor maneira é realmente estando nesses locais, conhecendo realmente como funciona o dia a dia, quais são os prós e contras de cada tipo de organização social. E talvez o mais importante em relação à nossa profissão, entender como outros laboratórios funcionam, como outras instituições funcionam, né? E no final, quando a gente volta, a gente traz um pouco disso junto, né? Sem dúvida. É bem interessante, bem importante. Mas uma instituição, né, na onde você trabalha, você mencionou bastante, é o INPE, né? E eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse importante centro de pesquisa que, infelizmente, pouca gente conhece. Mas o INPE realmente é uma instituição fantástica. Em, em- no meu ponto de vista, é uma instituição que tem algumas linhas básicas de atuação e às vezes a gente realmente não, dentro do INPE não conhece todas as áreas de atuação, mas basicamente é uma instituição de monitoramento ambiental. E daí, quando a gente fala em monitoramento ambiental, é bastante amplo. A gente todas tem as áreas mais conhecidas do INPE, como observação da Terra, por exemplo, mas a gente tem fortes linhas de pesquisa em atmosfera, tanto neutra quanto ionizada. Então, também tem serviços muito
conhecidos pelo público em geral, relacionados à meteorologia, climatologia, mas tem também áreas em que o ambiente é bem mais amplo, por exemplo, a própria heliofísica, que compreende basicamente todo o sistema solar, até as fronteiras, interação com o meio interestelar, e a própria astrofísica. Então, em última instância, o INPE é uma instituição de monitoramento ambiental bastante ampla, né? Tem também uma forte vertente para viabilizar esses programas, são os programas de engenharia do INPE, com desenvolvimento de satélites e sensores. Então, isso viabiliza todas essas outras pontos que eu tinha levantado em relação ao monitoramento ambiental. Então, isso inclui também uma forte interação com a indústria nacional, não é? Em termos de engenharia, de transferência de tecnologia. E uma área que às vezes muita gente não conhece, que são os laboratórios associados ao INPE. Existe então um dos mais importantes laboratórios de integração em testes, que é o LIT, que é justamente encarregado de integrar e testar plataformas espaciais, mas também serve bastante à indústria nacional para testes de vários elementos importantes em termos de tecnologia, por exemplo, interferência eletromagnética em celulares, em carro, na eletrônica de carros e assim em vários outros dispositivos que são, né, transferidos, utilizados no nosso dia a dia. Tem os laboratórios o laboratório associado de computação, que é um grande formador também de recursos humanos e, é claro, de pesquisa. E tem a parte de laboratório de materiais, que inclui tanto o desenvolvimento de materiais, como mesmo de tecnologias como o tokamak, que o INPE chegou a desenvolver e operar por algum tempo. Então, o INPE é uma instituição realmente bastante ampla em termos de áreas de atuação e também em distribuição espacial no Brasil. Como eu tinha mencionado lá no início, minha primeira interação da iniciação científica acabou sendo justamente no que se transformou hoje em uma unidade do INPE em Santa Maria. Mas existem unidades, várias unidades no estado de São Paulo, Atibaia, Cachoeira Paulista, centros de controle e rastreio, por exemplo, em Cuiabá ou Alcântara. Então é uma instituição nacional. Não citei todas, mas realmente são vários pontos em que o INPE tem interação no território nacional, né? E é claro, a tendência, pela própria natureza da instituição, é ter essa cobertura nacional e mesmo dentro da América do Sul como um todo, né? Principalmente porque além de, na nossa área especificamente, tem um fenômeno bastante interessante que é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, essa interação dos componentes ionizados e neutros da atmosfera ocorre justamente nessa região sobre a América do Sul. Então, isso realmente favorece muito estudos nessa região, né, em relação a outras regiões e mesmo latitude do globo. Então, essa realmente é uma instituição única no Brasil nesses termos, né? Muito legal. E principalmente você aí, queria focar um pouco em você, né, Luiz Eduardo? Você faz pesquisa sobre o Sol. Curiosidade mesmo, que eu não entendo muito, né? O que que a gente ainda tem para descobrir sobre o Sol, que já foi tão estudado? Queria que você contasse um pouco mais desse outro projeto, né, que você participou e participa, né, o GSST. Conta um pouquinho aí da sua própria pesquisa. Então, Marcelo, é interessante essa pergunta, porque o Sol começou a ser estudado lá por volta de 1610 com Galileu, né? Não só o Galileu, mas vários outros astrônomos da época começaram a utilizar instrumentos para não só observar o Sol, quanto outros corpos celestes, principalmente planetas e a própria Lua, né? Então, provavelmente, observações do Sol constituem a mais antiga série temporal, mais ou menos contínua, de observações de algum fenômeno em uma cadência quase diária, né? Então, a pergunta é pertinente. Se a gente está estudando o Sol, por que que a gente, ainda hoje, 400 anos depois, continua estudando o Sol, né? E daí tem vários aspectos diferentes que a gente pode considerar. Por exemplo, agora a gente está iniciando um novo ciclo, a gente está mais ou menos no meio da fase ascendente do ciclo. Então, o pessoal que está nos acompanhando,
ciclo de atividade solar depende do magnetismo do Sol, e a cada 11 anos existe um aumento e uma diminuição do número de manchas solares, que foram justamente as primeiras observações do período do Galileu. Mas agora que a gente está no período justamente na fase ascendente, os modelos que tinham sido preparados no ciclo anterior simplesmente não estão de acordo com as observações atuais. Por quê? Porque a gente não conhece todos os ingredientes que levam essa variação da atividade magnética no Sol. Se a gente conhecesse bem, a gente teria um erro bastante pequeno, mas os modelos indicam que a gente teria uma atividade bem menor do que está sendo observada. Então, esse é um aspecto. A gente não conhece todos os detalhes necessários para entender como o Sol funciona em termos da sua evolução de atividade, né? Por outro lado, o Sol, não só o Sol, mas toda a heliosfera é um imenso laboratório de plasmas, né? Plasmas basicamente são um gás ionizado com diferentes temperaturas, né, diferentes condições, e muitos desses fenômenos não são reproduzíveis em laboratório. Então, o ambiente da heliosfera é realmente desafiador. Então, o porquê que a gente estuda ainda o Sol é porque a gente quer entender princípios básicos de física, incluindo processos universais que ocorrem no Sol, mas em diversos outros elementos no universo, né? Tanto em estrelas parecidas com o Sol, quanto em outras condições bastante diferentes. Então, essa é um dos motivos da gente estudar o Sol. Uma outra objetivo também tem um aspecto prático, que é o conhecer principalmente a variabilidade desse ambiente próximo ao nosso planeta. A gente nunca percebe, mas a Terra ela está imersa dentro da atmosfera do Sol. E o que nos protege é justamente a presença de um campo magnético. O campo magnético, então, ele forma uma espécie de bolha dentro da atmosfera do Sol. E como a gente vê toda essa variabilidade devido a processos físicos que envolve realmente a ejeção de muita matéria através do ambiente interplanetário e também a variabilidade da irradiância solar, então a gente tem efeitos bastante claros no espaço próximo à Terra. Por exemplo, em fevereiro teve o lançamento de uma das um conjunto de naves da constelação da Starlink, que é lançada em conjunto pela SpaceX, e de 49 satélites lançados, 40 deles foram perdidos no lançamento devido a um evento interplanetário que impactou o ambiente próximo à Terra. Então, todo esse conjunto de fenômenos tem também consequências práticas em termos tecnológicos, sociais e econômicos, né? Então, perder 40 satélites em um lançamento é um prejuízo econômico enorme para uma empresa, né? Da ordem de algumas dezenas ou centenas de milhões de dólares, se for considerar. Então, esses efeitos relacionados com o clima espacial são importantes. Um outro aspecto que eu também trabalhei, eu já tinha mencionado por um tempo, é a influência do Sol no clima. Na verdade, se a gente quer entender se existe algum efeito da atividade humana nas alterações no padrão climático, primeiro a gente precisa compreender quais são esses efeitos devidos a fontes naturais. Daí isso inclui tanto a efeitos relacionados com a atividade solar, com o próprio clima espacial, que tem efeitos também, vulcanismo e outras interações da nossa própria atmosfera. Já existia variações do clima antes da gente continuar a iniciar a atuar de forma mais intensiva nas condições do clima terrestre. E para distinguir isso, a gente precisa conhecer essas variáveis naturais. Isso é um dos pontos que eu dediquei uma boa parte da minha carreira, que é justamente modelar a variação do fluxo de eletromagnético no topo da atmosfera da Terra, que é a principal fonte de energia para todo o sistema. Então, se você olha o que antigamente se conhecia como constante solar,
Na verdade, ela varia durante o ciclo solar devido à atividade magnética, mas isso não é tão importante para o clima. O que é importante são escalas de centenas ou milhares de anos. E foi justamente nisso que nós trabalhamos antes, tentando modelar a variabilidade da irradiância solar e do magnetismo solar também, ao longo desses 11 mil anos que corresponde ao Holoceno. Bom, daí nesse trabalho de modelagem aconteceu uma coisa curiosa. Foi um colega me perguntar como é que funcionava exatamente o instrumento utilizado para medir a variação da irradiância, que é um radiômetro de banda larga, né? E na época eu não soube responder adequadamente. Que até esse momento, basicamente, meus trabalhos eram teóricos, né? E daí eu percebi que a única maneira que teria de entender como é que funciona um radiômetro exatamente é construindo um radiômetro, né? Então, logo que eu voltei para o INPE, a gente iniciou um projeto bem simples para construir um radiômetro. E a gente, ao longo desses anos, percebeu que realmente é um instrumento simples, mas que em essência é bastante complicado de se realmente construir devido à precisão necessária para se realizar essas medidas e realmente distinguir se existe ou não tendências de longo termo que podem ter influência no clima terrestre, como eu já tinha falado antes. Bom, daí, nesse momento, a gente iniciou o projeto. O meu orientador de doutorado, eu estava agora interagindo dentro do próprio grupo, né, como pesquisador do INPE. Ele me propôs a gente, como eu já estava seguindo essa linha, construir instrumentos para observação solar. E daí aconteceu uma coisa muito interessante no INPE, que foi, ao invés de da gente ter o orçamento dividido para cada pesquisador, por exemplo, sei lá, uma fração pequena vai para cada um, eles resolveram juntar o orçamento e financiar projetos maiores. Então, se formou uma espécie de banca interna em que seria responsável por escolher quais projetos seriam avaliados e fazer o acompanhamento. Eles chamaram projetos de vulto na época. Então, nessa oportunidade que foi lançado o primeiro edital, foi justamente quando eu estava conversando com o Walter Gonzalez, que tinha sido meu orientador. E ele propôs, então, a gente construir um espectro polarímetro, que é o instrumento utilizado para medir o campo magnético, ou estimar o campo magnético, no caso, na superfície do Sol, ou também serve para outras estrelas, né? No nosso caso específico era o Sol. Isso porque, quando ele fez o doutorado dele, logo no início, ele tinha se juntado a um grupo em Berkeley, justamente para que depois foi transferido para Stanford, que foi um grupo pioneiro nessa área de estimativas do campo magnético na superfície do Sol. E daí a gente foi contemplado na época, era um projeto que tinha acabado de ter sido concebido, ainda estava sendo concebido, a gente ganhou recursos suficientes para iniciar o projeto, adquirir algumas câmeras, mas foi uma oportunidade única porque nesse momento eu passei a conhecer melhor o INPE e toda a capacidade, porque a gente formou um grupo interno dentro da nossa própria divisão com os pesquisadores e também outros alunos de doutorado, pós-docs, e a gente conheceu colegas da engenharia que nos ajudaram a dar um tom mais profissional para o projeto, em termos de análise de engenharia de sistemas e assim por diante. Então esse foi um período que a gente avançou bastante rápido, justamente porque ainda tinham recursos disponíveis dentro do orçamento do próprio INPE, através da Agência Espacial Brasileira, e a gente iniciou. Se eu não me engano, no final de 2016, 2017, o INPE criou uma infraestrutura única no Brasil, eu diria, que é um centro para análise de emissões, um- que é basicamente eles juntaram vários engenheiros dentro do INPE e a proposta é fazer uma análise detalhada de cada missão, incluindo estudos de viabilidade e as fases iniciais, onde é definida a missão. E nisso, o coordenador desse grupo, Fabiano Souza, ele nos convidou a apresentar uma proposta de uma missão solar. Ele já conhecia um pouco o que a gente estava fazendo
E no início de 2017, a gente começou a trabalhar com eles. É um trabalho bastante interessante que você tem que definir exatamente o que você quer observar, requisitos de observação em conjunto. Isso inclui também requisitos de órbitas, estabilidade da própria plataforma. E foi aí que, mais ou menos no meio do ano 2017, se iniciou um estudo mais detalhado, bastante sistemático, em que o grupo da engenharia, junto conosco, realizava reuniões semanais. Então, para um processo de engenharia interativa, vamos dizer assim, em que você apresenta o problema, discute com a equipe de engenheiros, mais ou menos uns 20 engenheiros do INPE em diversas especialidades, desde especialistas em órbita, na, na própria plataforma, em sistemas de computação da plataforma, de estabilidade, de controle, e também colegas que trabalhavam na engenharia dos instrumentos. Então, na época, a gente chegou a fazer um design preliminar do telescópio, e a nossa proposta, então, na missão, é fazer três tipos de observação. São observações complementares, né? Uma coisa que eu não mencionei quando tu perguntaste por que a gente estuda o Sol, então, é que, basicamente, agora as principais missões espaciais solares, as mais impressionantes, estão ocorrendo justamente agora, né? São missões como a Solar Orbiter, que é dedicada principalmente a sensoriamento remoto do Sol, para medidas de campo magnético e de outros parâmetros, temperatura, densidade, e também medidas in situ, como a Parker, por exemplo, justamente para estudar aqueles fenômenos de plasma que eu tinha mencionado lá no início. Então, o que a gente propôs fazer é realizar então medidas do campo magnético de maneira complementar ao que já está sendo feito, ou seja, estudar regiões do espectro que não estão sendo estudadas agora por essas plataformas espaciais e nem no solo. Também existem observatórios novos dedicados a estudar o Sol também, que estão sendo comissionados nesse momento, por exemplo, o telescópio do Havaí. Então, o nosso objetivo era propor objetivos complementares ao que está sendo feito. E é claro que uma missão dessas é bastante desafiadora, né? A gente não tem nenhuma, a gente não liderou nenhuma missão desse porte e científica dentro do INPE ou do Brasil. Então, realmente é um desafio tecnológico bastante grande, tanto em termos da instrumentação quanto da própria plataforma. Quando a gente estudou lá, junto com a engenharia, realizou o estudo de viabilidade, a gente concluiu que tinha duas soluções possíveis. Uma plataforma geoestacionária, ou geossíncrona, no caso, sincronizada com o Sol, ou uma plataforma de baixa órbita. As duas plataformas são desafios um pouco diferentes, né? E também incluem custos diferentes. Mas tem a capacidade de trazer um grande know-how para o país em termos desse tipo de tecnologia. Então, um dos pontos é justamente avançar e trazer vamos dizer, para o nosso ambiente nacional tecnologia suficiente para fazer observações precisas do Sol, o que exige uma precisão, acurácia no apontamento, por exemplo, enorme da ordem de fração de arcos-segundos para manter a estabilidade durante todo o ciclo de operação. E também é um projeto bastante ambicioso. Junto com o Renold, seria o maior telescópio espacial dedicado ao Sol. Seria telescópio de 50 centímetros. E é claro que a gente inclui um outro desafio importante, que é a cooperação internacional. Nenhuma dessas missões que eu já citei antes é uma missão conduzida por um país ou por uma instituição única. Por exemplo, o Rinode é uma cooperação entre a NASA e a JAXA, a agência japonesa. Solar Orbiter inclui principalmente a NASA e a ESA. Então, um dos desafios é estabelecer essas cooperações para viabilizar também a, tanto o custo da missão quanto o desenvolvimento da instrumentação, né? Por exemplo, um dos objetivos é observar a evolução do campo magnético na parte externa da atmosfera do Sol, que inclui a cromosfera, por exemplo.
E não existe um instrumento para realizar isso em operação hoje, em condições espaciais. Então seria um desafio tanto para o nosso grupo, mas um desafio da comunidade internacional ter um instrumento dedicado a esse tipo de observação. Então, a nossa trajetória foi mais ou menos nesse sentido, né? Mas daí o que se pode perguntar, Marcelo, é por que que a gente quer fazer isso? Não é mais fácil, por exemplo, utilizar os dados dessas missões que já existem, não é? E daí eu acho que é justamente o ponto principal, individualmente a gente poderia fazer isso, poderia até trabalhar no exterior, ou fazer estágios lá, interagir com os colegas. Na verdade, a gente faz isso, né? Mas se a gente quer trazer, avançar a nossa academia, a nossa indústria e as nossas instituições, é preciso ter esse tipo de projeto estruturante, né? E eu acho que até um pouco de porquê a gente tem, em alguns momentos, dificuldade para conseguir financiamento, é que a gente, às vezes, não propõe projetos ambiciosos suficientes para trazer esse tipo de financiamento. Por exemplo, um projeto desses tem condição de fomentar o desenvolvimento em várias áreas diferentes. E daí, isso é um ponto interessante, né, que a gente descobriu que uma instituição como o INPE, por exemplo, tem condições de desenvolver boa parte dessa tecnologia, incluindo a parte de materiais, a parte de computação necessária, a própria engenharia de plataformas espaciais, rastreio, e também interação com universidades, né? Por exemplo, um dos projetos que eu mais me interessa em termos da física é justamente o desenvolvimento de filtros para que quando você, para quem está nos acompanhando, você precisa imaginar o Sol, por exemplo, para realizar essas medidas em diferentes comprimentos de onda, através de uma linha de absorção que é sensível ao campo magnético, né? E diferentes estados de polarização. Existem diferentes maneiras de fazer isso, mas normalmente exige um ciclo de observação que demora alguns minutos. Só que alguns fenômenos que ocorrem no Sol são inferiores a esse ciclo de observação, então você acaba perdendo esse fenômeno ao realizar uma varredura, por exemplo, no espectro ou em estado de polarização. E um desses filtros a gente está desenvolvendo, inclusive, em colaboração com vocês, com um colega da Unicamp de Limeira, que é o desenvolvimento de filtros holográficos. Então, que é daí parte para uma outra área que é o desenvolvimento realmente de tecnologias que a gente não domina dentro do INPE e precisa interagir com outras instituições. E, por exemplo, esses cristais onde são gravados os hologramas podem ser produzidos, também crescidos, em colaboração daí com outra universidade, que é a Unifesp, aqui no caso do campus de... Então, a gente pode, por exemplo, um filtro desses, desenvolver áreas diferentes em diferentes universidades. Isso eu acho que é uma das partes mais fantásticas desse tipo de projeto, que a gente vai aprendendo que a gente precisa de conhecimento básico e reconhecer que a gente sozinho não domina. Então, esse tipo de interação, mas isso é o nosso projeto, mas vários outros projetos podem ser desenvolvidos e são desenvolvidos da mesma maneira, né? Eu acho que essa que é a parte realmente interessante de ter projetos maiores, que eles servem para agregar vários trabalhos que já estão sendo feitos e parecem desconexos, né? Então, ao ter um projeto maior, a gente consegue agregar várias tecnologias diferentes, né? Legal. O Luiz Eduardo, e você que tem uma carreira essencialmente acadêmica, agora é pré-candidato a deputado federal. O que que levou você a tomar essa decisão? Eu queria já aproveitar e que você contasse quais os assuntos que você pretende ter como bandeiras em teu programa. Então, Marcelo, eu estava tentando lembrar assim exatamente da onde vem essa ideia, né, de ser candidato. E sabe que lá na minha infância, lá em Bagé era uma cidade de médio porte, na época tinha 100 mil habitantes,
e agora ela foi dividida em vários pequenos municípios, né, deve ter uns 70.000 habitantes, mas sempre teve uma boa produção cultural e formação de líderes, né. Durante o século XX, vários líderes nacionais vieram do Rio Grande do Sul, inclusive de Bagé. Por exemplo, chegou a ter 5 presidentes da república que vieram do Rio Grande do Sul ao longo da nossa república, né. E eu tinha realmente um interesse em política naquela época, porque foi a época das diretas já, quando eu era criança, adolescente. E uma das coisas que eu fiz, não existia internet na época, eu escrevia muita carta, né. E uma das cartas que eu escrevi foi para o próprio Sarney na época, eu acho que eu tinha uns 14 anos, e reivindicando o direito para a gente votar também, com 14 anos. Uma coisa interessante é que um tempo depois, alguém bateu lá na porta da casa, aparentemente um oficial do exército, perguntando para o pai se ele podia publicar essa carta que eu tinha enviado em um livro dele, que era alguma coisa com cartas das crianças ou adolescentes para a presidência. Mas depois disso, eu acabei me envolvendo com meu interesse em ciência, realmente, que acabou me levando para física, né. Então, e ficou adormecido todo esse tempo. De lá para cá, realmente não tive nenhuma participação mais direta em política, senão para defender os projetos que a gente tinha, né. Mas daí, relacionado com o nosso projeto também, a gente percebeu que a gente precisava mostrar para a sociedade qual era o nosso projeto, para conseguir financiamento, né. Não é um projeto barato, então a gente percebeu que era necessário, por exemplo, ir para Brasília, apresentar o projeto para as autoridades, tanto da EB quanto do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também no Congresso Nacional. Então a gente conversou com várias autoridades em diferentes níveis, desde o ministro até deputados, e e uma conversa com um deputado me chamou a atenção, que foi em 2019, talvez. Eu passei uma hora apresentando o nosso projeto, slides em muitos detalhes. E no final dessa hora, apresentando os slides, ele olhou para a gente e falou: "Olha, não entendi nada do que tu falaste, mas as imagens do sol são bonitas". Daí eu percebi, a gente tem um problema aqui. A gente não tem, talvez, interlocutores que entendam o que a gente faz. Isso significa que se ele não entendeu o que eu falei, ele não entendeu o que outros colegas estão apresentando também. E eu tinha uma amostra de uma pessoa, né, depois eu descobri que o rapaz tinha só o segundo grau. Então, como é que a gente vai ter alguém decidindo sobre o nosso orçamento para ciência e tecnologia, se não tem condições de compreender a nossa linguagem e as nossas necessidades? E daí foi que eu também percebi que vários outros colegas estavam iniciando uma tendência de fomentar uma bancada com conhecimento em ciência e tecnologia, e eu resolvi me juntar a esse grupo. Tem vários colegas de diferentes partidos que estão participando dessa iniciativa, tanto no estado de São Paulo quanto em outros estados, inclusive reitores, outros pesquisadores, outros professores, e realmente eu acho muito importante. Isso não é importante só porque a gente no dia a dia está envolvido com tecnologia, né? Com computação, com celulares, comunicação, sistemas de posicionamento. Mas as decisões políticas são tomadas em relacionadas à ciência e tecnologia. E daí, quando eu falo ciência e tecnologia, inclui toda a parte de sustentabilidade, mesmo a parte da implementação de cidades inteligentes, estados inteligentes, vamos dizer assim, uma sociedade inteligente, né, que inclui o legislativo, sociedade e o próprio judiciário. Então eu percebi que é preciso que a gente leve essas ideias para o coletivo, né, para a sociedade como um todo. É um trabalho bastante diferente, porque a gente não é acostumado a esse tipo de interação pública, né. A gente é acostumado a interagir com os colegas na nossa área, dentro dos laboratórios,
e a gente não conhece a linguagem também adequada, né. Então é um processo de aprendizado muito grande, que só em participar de todo esse processo já vale a pena. Tu mencionaste então qual seria o que eu estaria proposto a atuar dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Daí eu tenho me feito essa pergunta desde que eu comecei no final do ano passado, a pensar na ideia. E a minha conclusão, nós somos pesquisadores, né? Daí eu percebi que, né, a gente não pode ter uma pauta específica única. A gente precisa estruturar nossa proposta ou nossa área de atuação em diversos níveis, exatamente como a gente faz um projeto de pesquisa. A gente tem um objetivo geral e depois objetivos específicos. Então, eu acho que como objetivo geral, tanto eu como qualquer um que está se candidatando deveria ter a implementação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que basicamente o que é isso? É garantir o direito à saúde, à segurança alimentar, à educação, à justiça. Isso tem que ser o ponto principal de qualquer um que vai se candidatar e depois vai atuar no Congresso Nacional. Eu até acho que a gente pode considerar expandir isso como direito à vida, não é? No planeta, no nosso planeta como um todo. No final é um planeta vivo, né? E conhecendo um pouco sobre como a gente está avançando na área espacial e possivelmente a gente tem que também pensar em garantir a vida em outros planetas, né? Se eventualmente existirem vida em outros planetas e a gente começar a interagir, mandando sondas, como a gente já está fazendo com Marte e outros planetas e luas, a gente potencialmente pode impactar também esses elementos. Então, é um ponto importante a gente avançar como espécie, a compreensão de que a nossa espécie afeta a vida do nosso planeta e também potencialmente em outros planetas. Então, vamos dizer, o meu objetivo geral é relacionado com a implementação efetiva da Declaração dos Direitos Humanos, né? E claramente a gente não faz isso no Brasil. Daí um outro ponto é mais ou menos que a gente já tinha conversado sobre incluir ciência e tecnologia no debate político, não só relacionado à nossa pauta de ciência e tecnologia, mas a metodologia científica na análise de projetos. Por exemplo, ontem foi feito, de uma hora para outra, uma análise de uma emenda constitucional sem discussão nenhuma, assim, nenhuma análise da situação atual, do que se deseja no futuro, análise de riscos envolvidos. Quando você mexe em qualquer sistema, você atua em outras áreas que não são aparentes inicialmente, né? Então, realmente trazer metodologia científica para a vida pública em termos de análise de projetos, tudo isso, eu acho que é um dos pontos importantes que a gente não percebe que deve ser tratado. É interessante que isso tem uma similaridade com física de plasmas, né? Que é um fenômeno coletivo em que se você interfere numa região do plasma, você acaba afetando todo o sistema, né? Quem sabe um dia até a nossa sociedade vai ser modelada utilizando equações parecidas com a da física de plasma, né? Na verdade, as equações são sempre as mesmas, né? São muito parecidas, adaptadas para cada um dos sistemas. E por último, num próximo nível, que é o nível específico para a nossa profissão, para a nossa carreira, que envolve educação, ciência e tecnologia. E daí a gente tem vários aspectos importantes para tratar da nossa carreira, desde o financiamento, como um dos problemas graves é a continuidade do financiamento público e também como levar isso, transferir essa tecnologia para a indústria nacional, ou seja, a interação entre academia, que inclui universidades, institutos de pesquisa, e a indústria nacional, questão de sustentabilidade especificamente, que também está envolvida com isso, e gestão desses recursos. Eu, a gente aqui em São Paulo tem a oportunidade única de interagir com a FAPESP,
Eu acho que tanto em termos de financiamento quanto em gestão, eu acredito que a nível nacional a gente deva ter instituições similares em, em termos de atuação. E é um ponto muito importante que eu vivo no dia a dia, problemas dentro do nosso projeto, que é a questão de recursos humanos, né? E recursos humanos não é só, por exemplo, no INPE, eu entrei em 2013, teve um colega que entrou em 2014 e nós fomos os últimos a entrar na nossa divisão. Então, ocorre um envelhecimento bastante rápido do quadro de pessoal sem renovação. E isso tem um impacto grande, né, na continuidade dos nossos grupos de pesquisa. E dentro desses problemas, a gente tem a questão de modelo de contratação, que eu acho completamente inadequado a maneira como a gente contrata utilizando bolsas de pesquisa. A gente esquece que, por exemplo, um pesquisador em formação no mestrado, doutorado, ele já é um físico formado, um engenheiro formado, um biólogo formado, um cientista social formado. E muitas vezes, ao entrar com uma bolsa no programa de pós-graduação, a gente não tem condições de prover realmente uma estabilidade para que ele forme uma família, por exemplo. E também não tem condições de dar uma garantia de estabilidade social. Então, não ter, por exemplo, férias definidas dentro de um sistema programático, como a gente tem na CLT ou no RJU, é um problema sério para quem está querendo, por exemplo, formar uma família. Eu entrei no INPE em 2013, eu já tinha mais de 40 anos. É claro que em vários pontos ali foi uma opção minha continuar como uma carreira não estável, tanto ao ir para o exterior quanto fazer programas de pós-doutorado, né? Mas isso afeta bastante, por exemplo, o meu futuro em termos de aposentadoria. Não que a gente realmente vá se aposentar um dia, mas a gente perde essa oportunidade, né? Ao ingressar tarde na carreira como funcionário estável, né? Isso não acontece só aqui, não é um problema só nosso, né? Então, esses são os principais temas que eu tenho interesse de tratar. Aliás, um ponto importante não é só eventualmente se eu for eleito, mas que algum de nós que seja eleito leve esse tipo de discussão avante, né? Que para nenhuma desses pontos eu tenho uma resposta, né? Não, é para ser construído com todo mundo, né? Não, sem dúvida, a participação de cientistas, educadores e pessoas que trabalham na área é fundamental. E eu parabenizo aí pela coragem de ser pré-candidato, né? De colocar o seu nome à disposição para trabalhar pelos outros. Eu acho que é bem importante. Agora, Luiz Eduardo, queria que você recomendasse para o nosso público um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, o que vier na sua cabeça. Olha, tem muita coisa que a gente tem lido, né? Eu gosto bastante de ler. E eu acho que um tema importante assim é sobre energia. Eu li recentemente um livro bem interessante que é Energia e Civilização, uma história. Ele é um pesquisador em economia, se não me engano, de MIT ou de Harvard. É Vladimir. Não, desculpa. Eu te passo em detalhes a referência bibliográfica dele, que eu não sei pronunciar o nome dele. E tem um livro também muito bom que para nós cientistas, que é sobre a carreira do Van Allen, a biografia do Van Allen, que foi um cientista espetacular que liderou o início das pesquisas espaciais. Ele, inclusive, em homenagem a ele, foram nomeados cinturões de radiação que envolvem a Terra. E mais recentemente, uma das missões da NASA é justamente para estudar esses cinturões que recebeu o nome dele. Então, a biografia do Vale é um livro muito importante para quem atua na nossa área. E eu gosto também do Inovadores,
que é uma história do nosso tempo, mais ou menos, que ele descreve toda essa evolução tecnológica envolvendo a invenção da computação e até os dias de hoje, né? Então eu realmente gosto muito desses livros. E o podcasts, canais do YouTube, tem tantos canais bons que é difícil de mencionar um, né? Sabe que eu gosto muito do canal do Eduardo Bueno. Ele é um jornalista e ele trata bastante. Ele tem um canal específico que é Não Vai Cair no Enem, sobre a história do Brasil. Ele é muito articulado, ele conhece bastante sobre história. Ele não é formado ele não é historiador, mas ele trata de uma maneira como um jornalista. Então eu realmente gosto muito do canal dele. E é claro, tem muitos outros, né? Tem muito material bem trabalhado, bem produzido, pessoas muito articuladas e muitos canais também de divulgação científica, né? Que a gente tem acompanhado. Ô, Luiz, agora queria, para finalizar, um ping-pong, que você mencionasse aí a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação. Sabe que eu diria que a minha melhor lembrança foi justamente na iniciação científica. Como é importante fazer iniciação científica, né? Então, estar no laboratório, ter essa oportunidade de aprender com equipamentos únicos, né? Eu diria que foi o período mais interessante que eu tive, talvez acadêmico, talvez na vida inteira, né? Que era justamente a interação, era praticamente um parque de diversões, né? Ter osciloscópios, analisadores de espectro. Foi na época que eu descobri que a gente podia programar qualquer coisa, né? Então, realmente foi um período muito bom. E nessa época também teve, eu diria, uma lembrança ruim, que foram as greves. Naquela época, no início da década de 90, às vezes duravam meses, né? Eu diria, aquilo lá nas instituições federais, pelo menos. Então, era um período mais crítico, porque envolvia também a segurança alimentar, eu diria, porque os restaurantes fechavam, né? Em alguns casos. E se a gente continuasse lá, e a gente continuava, né? Que a gente gostava de ir para o laboratório e tudo, realmente era um problema para resolver, né? E, e alguma aula inesquecível? Bah, eu acho que eu não diria uma aula, né? Mas um período que esse processo de formação, iniciação científica, mestrado, doutorado, é bastante, é uma aula contínua, né? Quando você tem a oportunidade de interagir com supervisores, orientadores. E eu tive realmente pessoas que me inspiraram nesses períodos, desde a iniciação científica até o mestrado, depois o pós-doutorado, foram realmente períodos bastante interessantes. Eu tinha mencionado o projeto que eu iniciei de radioastronomia lá no início da iniciação científica, que tinha sido liderado pelo Nelson Chu, lá em Santa Maria, e depois ele acabou evoluindo para a própria centro regional do INPE lá em Santa Maria. Ele foi diria que umas pessoas que me inspirou em muitas áreas que eu acabei atuando depois, né, em termos científicos. Então ele foi uma grande inspiração nesses termos. Depois no mestrado, no doutorado também, com o Trivedi no mestrado e com Walter Gonzalez, também cada um trazendo uma contribuição para a minha formação, né? E isso vai se propagando para gerações futuras, né? Então eu diria que foi uma aula contínua desde da iniciação científica até o final do doutorado e depois todas as outras interações com os colegas também, né? Legal. E eu queria que você mencionasse agora um pesquisador ou pesquisadora que você admira. Então, tem tanta gente que a gente admira, né? Mas sabe que teve duas pessoas que eu interagi durante principalmente depois de formado, de acabar o doutorado. Uma delas foi o Sami Solanki, que ele é o diretor do Max Planck lá para pesquisa do sistema solar. E ele foi meu supervisor durante esse período que eu tive lá. E eu tive uma grande experiência com ele, tanto na parte científica, quanto acompanhar a maneira como ele administrava o instituto e também se organizava
nessa tarefa para manter uma produção científica fantástica que ele tem. Ele é hoje um dos principais investigadores da Solar Orbiter e com um instrumento até parecido com o que a gente se propõe a desenvolver, um deles pelo menos. Então realmente é uma pessoa fantástica tanto em termos científicos quanto em termos administrativos. E uma outra pessoa é justamente o David Saiber, que foi que eu comecei a interagir com ele justamente em função da missão Van Allen, que ele era o principal investigador da missão. Então, também uma referência em termos científicos, administrativos e também humanos. Eu diria que é uma das pessoas mais fantásticas que eu interagi nesses termos, né? Então, essas duas pessoas, é claro, é uma injustiça não citar todos os outros que eu igualmente admiro, né? Mas foram as pessoas que realmente eu conheci um pouco melhor, né? Muito bom. E qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Essa é uma pergunta difícil, né? Acho que tudo que eu faço vai acabar no Lattes, de alguma forma, de outra. Mas eu acho que justamente essa flexibilidade para mudar de áreas, né? Acho que é o principal ponto que não aparece no Lattes explicitamente, né? Mas no final o que a gente vai aprendendo, a gente vai incorporando no nosso dia a dia, inclusive como acadêmicos, né? Muito bom. Então, queria agradecer, Luiz Eduardo, você pela conversa. Parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória e desejar boa sorte aí nessa nova aventura aí que é ser candidato a deputado federal. Então, boa sorte. Muito obrigado, Marcelo. Acho que a gente está juntos em todo esse desafio, tanto na parte acadêmica, né, quanto na parte agora de fomento a esse tipo de discussão, né, em termos políticos. Muito obrigado, foi uma honra realmente estar contigo.